As armas do reino, sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós, nessa série Crescendo como Cidadãos do Reino, já aprendemos sobre a vida do reino, sobre o governo de Deus para a sua vida, a cultura do reino e hoje as armas do reino. Todos nós que aceitamos Jesus como um único Salvador, nos tornamos filhos de Deus e entramos na guerra de Deus. Se você acha que você não está em guerra, ou você não é filho de Deus, ou você está desligado dessa guerra. Porque essa guerra existe antes mesmo da gente nascer, antes mesmo do mundo existir, já começou essa guerra espiritual. E nós, como filhos do reino, filhos do rei, como cidadãos do reino, entramos também nessa guerra. Mas Deus sabe que pela nossa capacidade e força, nós iremos perder essa guerra. Por isso, Ele nos dá ferramentas para que em todo tempo a gente esteja preparado para essa guerra. Então, não se esqueça, você está em guerra. E o que é mais difícil, queridos, que nós, filhos amados do Senhor, que nos tornamos irmãos em Cristo, muitas vezes ferimos o nosso próprio exército. Não preciso nem perguntar quantos aqui já foram feridos por pessoas que são desse reino e que de alguma maneira achou que a gente fosse inimigo. O inimigo conseguiu fazer com que a gente não esquecesse que a gente era irmão. E começamos a batalhar entre nós. Então que nessa manhã Deus nos lembre, estamos numa guerra espiritual, mas não é contra nós, é contra o inimigo. Toda vez que você entra na guerra para destruir alguém, você não está no exército de Deus, você está no exército do inimigo. E Ele sabe disso, Ele sabe como te ferir. E por isso que nessa manhã a gente vai usar as armas que Deus nos deu para vencê-lo. Então coloca na sua cabeça, você não está guerreando contra o seu filho, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu pastor, contra o seu professor de EBD, contra o seu vizinho. Você não está guerreando com pessoas, você está guerreando com o inimigo e todo o seu exército. Isso é muito importante, porque ele usa as pessoas e faz-nos acreditar que são as pessoas que a gente tem que matar, roubar e destruir. É mentira dele. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que quando ele consegue usar pessoas para nos ferir, ele vai conseguir que a gente paralise. Ele nunca vai conseguir tirar nossa filiação, mas ele vai tentar minar o poder que essa filiação te dá. Então fique atento, está tendo uma guerra espiritual agora, você vai sair daqui, vai continuar a guerra espiritual, você vai para sua casa, vai continuar a guerra espiritual, você está sempre em guerra, não se esqueça disso. Às vezes a gente tira só o capacete, pronto, vem o ataque. A gente tira só o cinto, vem o ataque. Tira só o sapato, vem o ataque. Você tem que estar o tempo todo armado. Ok? Então, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus quer te falar. Você, filho, é meu filho. Você já venceu, mas você está em guerra. E você não pode se descuidar. Viver o céu na terra é o nosso chamado original, mas é também desafiador, pois temos um inimigo. Precisamos tomar consciência dessa guerra. O diabo ataca trazendo enfermidades, desestruturação familiar, problemas financeiros, emocionais, relacional. Você tem um desses problemas? Eu tenho. Então, eu estou sendo atacada. Mas para que eu e você não venhamos a ser feridos, machucados, a gente precisa estar usando a armadura de Deus. A primeira guerra que a gente trava com o inimigo é na nossa mente.
Você já parou para pensar que às vezes você acorda, já vem um pensamento do inferno sobre você? Não sei quantos já experimentaram isso. Já acorda falando assim, seu dia vai ser péssimo, esse problema não vai resolver. Mais uma vez seu filho vai agir daquela maneira que você não gosta. E aí você vai acreditando e daqui a pouco você está deprimido, daqui a pouco você está com síndrome do pânico, daqui a pouco você não tem alegria de viver. Começa com um ataque na sua mente. E toda vez que vier esse ataque, não é de Deus e não é seu. É do seu inimigo. Então você precisa rebater esses ataques. O inimigo lança dúvidas e mentiras sobre Deus, sobre o seu reino, sobre nós, e tenta nos amedrontar e nos convencer que estamos sozinhos, de que não vamos conseguir sobreviver e de que não temos mérito para receber tudo o que Deus disponibilizou para nós. Sabe quando você fala assim, eu não vou nem orar, porque eu não mereço mesmo? Querido, você não merece mesmo, mas você recebeu a graça, então viva pela graça. Deus quer te abençoar. Deus é o seu pai. Já viu o pai que não quer abençoar filho? Só um péssimo pai. Mas a Bíblia diz que Deus é um bom pai. Então Deus tem bênção sobre a sua vida. Então não é questão de mérito, é questão de você receber aquilo que Deus quer te dar. E o inimigo não quer que você receba, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Quando ele acha brechas em nossa mente, é dado o primeiro passo para sermos feridos e derrotados nas batalhas. Cada batalha que ele vence, mais longe da vitória você fica. A guerra, já vencemos em nome de Jesus. Mas toda guerra tem batalha. E às vezes a gente perde as batalhas. Mas a guerra já é certo a gente vencer. Li essa frase essa semana. O reino dentro de nós é mais poderoso do que o reino ao nosso redor. Sabe quando a gente liga a televisão ou pega a notícia no WhatsApp ou no Face ou lendo no nosso smartphone? Só tem notícia do inferno, né? E a gente tem a sensação que ele é maior do que a gente. E não é. Porque nós somos a representação de Jesus na terra. E Jesus é maior do que ele. Jesus já venceu ele. Então toda vez que você tiver uma notícia do outro reino, que não é o seu, nunca se ache menor. Você não é menor. Você é do grupo que vai vencer. Amém? Essa certeza nos preparará a viver no reino ao nosso redor, confiantes e não como vítimas dos seus ataques. Irmãos, nós estamos vivendo assim, amedrontados, com medo do que o diabo está fazendo, e nós éramos as pessoas que deveríamos estar confiantes e dizer, ei, aqui não, porque eu sou representante do reino eterno. Nós precisamos olhar para a gente e falar, estamos em guerra. Só que a gente tem esquecido disso. Eu e você sabemos que no fim da história só haverá um vencedor, Deus. E essa convicção deve levar-nos para a guerra preparados. Não é para ficar, já vencemos mesmo, vamos ficar tranquilo. Não, é para continuar vigilante, sabendo que temos um grande comandante e um pequeno inimigo. A Bíblia diz, em Efésios 6:11, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda, não é vistam só um equipamento, não, é toda a armadura. Porque se você não vestir toda, você não vai ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, quer vencer as batalhas do reino? Comece a vestir a armadura de Deus.
Vamos ver quais são elas? E que você saia dessa manhã com toda essa vestimenta e não tire para nada. Às vezes a gente pega, vou para a igreja e vou botar armadura. Ou a gente, não, eu vou lá na casa de uma pessoa que está super oprimida. Aí a gente bota a armadura. E em todo tempo, você tem que estar com a armadura de Deus. Porque senão, você vai cair nas ciladas do diabo. Não há guerra sem luta e não há luta sem armas. Concordam comigo? Vivemos em uma realidade terrena onde as guerras são vencidas por aqueles que possuem o maior poder bélico para a destruição do inimigo. Na realidade do céu, o mesmo princípio é aplicado. Só que as armas não são usadas para destruir pessoas, mas para libertá-las. As armas são usadas para nos defender dos ataques do diabo e avançar na missão de anunciar a libertação que vem ao mundo através de Jesus. Pensando em guerra espiritual, eu lembrei daquele episódio que Jesus sendo preso, Pedro, com aquela impulsividade, vai lá e corta a orelha do soldado. Crente que estava abafando, né? Jesus adverte ele, pega aquela orelha, coloca no lugar. E eu fiquei assim, gente, como aquele soldado deve ter ficado? Porque ele, naturalmente, se o guerreiro do rei já tinha cortado a orelha, o rei então vai cortar a cabeça. É a lógica humana. Mas não, aquele rei mostrou para ele, a guerra é diferente. Eu estou aqui não para te destruir, mas para te arrancar das trevas que você está vivendo, dessa realidade que você não está entendendo ainda. Então eu vou te impactar com a maior arma que eu tenho, que é o amor. Nós precisamos aprender essa arma de Jesus fatal. Que Jesus diz, se te bater o rosto, vira o outro. Gente, porque é difícil. Qual o guerreiro que vai para a guerra e o rei fala isso? Se te atirarem, deixa atirarem mais. Não é só o Jesus, só o rei, porque a realidade é do céu. Nós estamos para conquistar vidas, não territórios. Então, querido, use essa arma. Todos os dias. Vista a armadura, mas use essa arma. Essa arma não tem... Quanto mais você usar, mais o inimigo vai ser derrotado e mais a pessoa vai aparecendo. Então, tem dúvida? Que arma eu vou usar com essa pessoa? Amor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor tem paciência. O amor não fala bem feito. Falei para você que ia acontecer isso. O amor não fala isso. O amor sempre espera que aquela pessoa que sempre erra, um dia vai começar a acertar. Essa é a arma fatal do reino dos céus. Sendo assim, nessa manhã estudaremos cada vestimenta da guerra. Então fique preparado para sair daqui armado com as vestimentas do céu. Começa a desarmar todos os seus aparelhos aí que você está usando para vencer essa guerra aí. Começa a tirar isso, porque você só está perdendo. E começa a usar as ferramentas certas. Primeira vestimenta, o cinto da verdade. E a gente vai estar baseando esse tópico com o texto de João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O cinto da verdade é o símbolo da prontidão para a batalha. Prontidão significa estar preparado. O que lhe prepara para qualquer batalha é a verdade.
Nesse texto, a palavra verdade significa ser autêntico, sem fingimento, sem máscara. Precisamos ir para a guerra sem nenhuma mentira mascarada de verdade. Então, se você é filho de Deus, você precisa abandonar toda mentira sobre você, sobre a sua vida, e deixar a sua vida limpa, porque o inimigo não vai ter nada para te acusar. Porque tudo que você errar, você já confessou a Deus, você já confessou o seu irmão, então, como que ele vai te acusar? Ele só acusa quando ele vê que o que você mostra não é verdade. Ele fica lá na tua cabeça. Porque ele sabe a verdade sobre você. Mas quando você já começa contra-atacando, ele não tem o que falar de você. Porque até a sua fraqueza você já expõe para o outro. Você não fica com aquela máscara de crente no domingo. Você vive resplandecendo a face de Cristo todos os dias. Então ele não pode atacar você nessa área. Então, o que você tem mentido sobre você, o que você tem escondido, o que você tem se calado diante das pessoas que estão ao seu redor sobre você, que precisam de cura, isso te faz vulnerável no reino de Deus. E deixa eu te falar, ele tem usado muito isso no nosso meio, porque ele tem dito assim: você vai contar isso? Você vai passar vergonha. Você vai se expor. E aí, você fica calado. E aí, você vai de abismo em abismo. Toda vez que você pecar, você precisa falar a verdade para Deus. E você precisa ter alguém que você fale: olha, caí, me ajuda. Porque você vai estar fechando toda a oportunidade de Satanás começar a te acusar e te ferir. A verdade nos liberta. Por isso, o inimigo não terá argumentos para nos envergonhar, porque já estamos limpos pela palavra e produzimos ações autênticas em nossa vida. Quando somos confrontados pela verdade, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Somos purificados e a verdade nos protege. A mentira dá uma sensação que você está protegido, mas é mentira. Só a verdade te protege. Quando você for ameaçado pelo inimigo, através do desânimo, porque quando a gente começa a ser verdadeiro com a gente, vem uma sensação assim: meu Deus, eu estou pensando que eu já estou bem longe, agora eu estou percebendo que eu estou ainda bem lá atrás. E dá o quê? Desânimo. Dá depressão, muitas vezes a gente deixar, porque a gente fica: meu pai, como ainda eu ajo assim? Traz apatia espiritual, frieza, sentimentos similares, mas troca essa realidade infernal pela verdade expressa na palavra de Deus sobre a sua vida. Toda vez que você vê algo em você que você está maquiando por medo, por proteção, abandone isso e comece a falar a verdade para você, para Deus e para as pessoas que Deus colocou para cuidar de você aqui na terra. Deus o ama, Ele está ao seu lado e tem tudo do que você precisa. Você vencerá os dias maus com a verdade, como Jesus venceu o inimigo no deserto depois de um tempo de jejum. Jesus foi tentado a acreditar nas mentiras de Satanás sobre sua identidade, a ceder para que a missão fosse cumprida de uma maneira mais leve, mas Jesus respondeu com a verdade da palavra: você vai ser tentado a agir com mentira. Você vai ser tentado a usar o atalho. Mas siga o exemplo de Jesus. Mantenha a verdade. Mantenha a sua integridade. Mantenha-se no que a palavra diz sobre você. Coloque seu cinto da verdade diariamente. Não caia na tentação de mentir sobre você mesmo e nem de aliviar seus fardos na missão, a não ser na pessoa de Jesus, que é a própria referência da verdade. Então, já pegou seu cinto da verdade? Já lançou a mentira fora? Já abandonou?
Você já está meio caminho andado, mas o texto fala, vistam toda a armadura. Segunda vestimenta da guerra, couraça da justiça. Vamos ler Romanos 8, 33 a 35. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Se você for para os outros versículos, 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores e não há nada que nos separe do amor de Deus. E por isso você precisa pegar essa couraça. Os soldados usavam essa ferramenta, esse equipamento, para se proteger. Para que eles não fossem atingidos. E a nossa defesa, a nossa couraça não é a nossa justiça, nem viver dias bons, mas é saber, seja qual situação que eu passar, eu estou seguro em Cristo Jesus. Ele me justifica. A partir dele eu não sou mais condenado. A couraça servia para proteger dos órgãos vitais daquele soldado. Toda vez que vinha alguma arma do inimigo, ele segurava a couraça. Que você e eu também, quando vierem os ataques de condenação, de culpa, de julgamento, nós possamos levantar a couraça da justiça, a couraça da graça sobre nós e não deixarmos que ele nos atinja. Através da cruz, nosso coração passou por um transplante. Tudo que antes de Jesus nos fazia mal e errante no propósito de Deus, através dele recebemos um novo coração. E o inimigo vai sempre tentar jogar sobre você a condenação que só pertence a ele. É ele que já está condenado, não a gente. Jesus disse que ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. E aquele que crê já está livre de condenação. E aquele que não crê já está condenado. Mas com a possibilidade de estar livre, porque já está aberto o caminho da graça. Então você é filho do Pai, então você não está em mais condenação. Você precisa, toda vez que vier sobre você algum pensamento de julgamento, de condenação, de culpa, você tem que levantar a sua couraça e diz: não tem condenação, que Jesus já me livrou. Não tem mais culpa, porque toda a culpa caiu sobre Jesus e Jesus já nos limpou de toda essa situação. A palavra nos diz em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque ele procede às fontes da vida. Então não deixe que o inimigo penetre no seu coração e comece a deixar pesos, fardos, culpas, porque você não precisa mais viver nessa posição. Você já é livre, justificado. Jesus já derramou sobre você a sua graça. Então já pegamos o cinto, a couraça, agora os calçados. Em João 16:33 diz: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus estava dizendo: eu trouxe a paz para vocês. Eu tirei essa inquietação do coração de vocês, que vocês tentavam procurar em muitas coisas. O fato de eu dar a minha paz não vai tirar a aflição.
mas porque eu venci essa realidade de guerra espiritual, vocês podem vencer também com bom ânimo. O sapato é algo fundamental na guerra. Nós precisamos proteger o meio que vai nos levar a avançar. Descalço a gente até vai, mas a gente pode se machucar muito. Mas quando nós estamos com sapatos, nós estamos protegidos na caminhada que nós vamos tendo no Evangelho da Paz. Evangelho da Paz. Irmãos, vamos parar de ficar brigando. Vamos parar de levar um evangelho de discussão. Um evangelho que traz muito mais dúvida para aquele que não crê do que libertação. Enquanto nós formos caminhando pela vida, o sapato que a gente tem que levar é da paz. Jesus era muito sábio. Tinha discussão que Jesus não entrava. Porque Jesus sabia a intenção do coração. E a gente às vezes é bobo. O inimigo joga uma isca, a gente começa a briga como Deus precisasse da nossa defesa. Deus não precisa da nossa defesa. Deus precisa de anunciadores do seu evangelho da paz. Jesus falou, quando você entrar na casa de alguém, dê a paz. Se elas quiserem receber, permaneçam ali. Se eles não quiserem receber, sacuda a poeira e vai procurar quem quer o evangelho da paz. Começou a caminhar na vida, achou gente que quer a paz de Jesus, continua. Percebeu que aquela pessoa ainda está brigando com Deus. Vai embora. Você não foi para a guerra para trazer mais guerra. Você está na guerra para trazer a paz. As sandálias dos soldados tinham uma trava que proporcionava estabilidade nas batalhas. Sem paz no coração, nos tornamos incapazes de lutar. O medo nos faz inconstante e produz em nós apreensão. Quando não reajo na mesma forma que sou atacado, provo que a força que há em mim é maior do que a circunstância do meu redor. Porque só quem vai levar o evangelho da paz tem coragem de se calar diante de uma ofensa. E mostrar, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu pertenço, eu sei do reino que eu sou. E no reino de Deus, eu sou um promotor da paz. Então eu não vou usar as mesmas armas do inimigo. Eu vou usar as armas fatais do meu Deus, que é o amor. O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua estabilidade para lutar? Esse é um ataque direto do diabo. Não temas mais notícias, não sofra antecipadamente, não se desespere por problemas financeiros, não seja coagido pelo inimigo, não se deixe paralisar pelo abandono. Calce as sandálias da paz. Por onde você caminhar nesse Catarina, a paz do Senhor esteja sobre você, que seja derramado com as pessoas que você vai encontrar. Não permita que os problemas tirem essas travas que te dão estabilidade. Mas lembre, Jesus disse que a gente teria aflições, mas que era para a gente ficar com bom ânimo, porque Ele já venceu todas essas realidades que a gente está vivendo agora. Cinto da verdade, couraça da justiça, calçados da paz, agora o escudo da fé. Os quais pela fé, obrigado Silas, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes pelas cavernas e grutas. Está em Hebreus 11, na galeria da fé. Tudo isso eles fizeram pela fé. Por coisas que Deus tinha revelado a eles e que eles não estavam vendo, mas eles sabiam que era verdade. Porque foi Deus que falou.
Usar o escudo da fé significa recusar-se, sentir-se condenado, envergonhado ou culpado. O escudo da fé apagará qualquer míssil inflamado de dúvida, de confissão, desilusão e medo pela confiança maior em Cristo Jesus. No meio da batalha, precisamos colocar em prática o que cremos. No meio da batalha, o que vemos é totalmente contrário ao que Deus falou conosco. Mas nós vamos continuar a guerrear, porque nós sabemos o Deus que prometeu para cada um de nós, Ele vai cumprir na nossa vida. As missões que Ele deu para mim e para você pode estar tão distorcida na realidade humana, mas você tem que caminhar, você tem que estar com esse escudo e falar, não, Deus me deu uma palavra e eu vou caminhar com ela, e eu vou lutar por ela, eu vou crer mesmo que a minha realidade esteja fora do que eu estou vendo agora. Mas fé não é isso? É crer naquilo que a gente espera. Se a gente está esperando, porque não aconteceu ainda. Concordam comigo? Então, se você falar, pastor, Deus me deu uma promessa, uma palavra no reino dele, mas nada ainda aconteceu. Então ande com fé, use o seu escudo da fé, porque se Deus falou, na hora certa, você vai realizar essa missão, nessa batalha que Ele já te adiantou. Por que Deus adianta as missões para a gente? Para a gente se preparar para aquela guerra. A gente ganha a missão, ficamos felizes. E aí pensamos assim, semana que vem já vai começar essa guerra. E passa um ano, passa 2, passa 3. Eu falei, meu pai, mas será que eu recebi aquela palavra mesmo? Porque até agora nada aconteceu. E Deus diz para mim e para você, continue. Porque esses heróis da fé, muitos deles morreram sem ver Jesus nascer. Mas eles receberam, porque a parte da missão deles era anunciar Jesus. E eles foram fiéis até o fim. Eles esperavam o Salvador na época deles, como nós estamos esperando Jesus voltar na nossa época. Mas eles não desanimaram, eles perseveraram até o fim. Então persevere até o fim, que Deus vai fazer. No meio da batalha precisamos colocar o que cremos mesmo. Você fala assim, eu creio em Deus, eu creio que eu sou mais do que vencedor, mas a sua vida diz isso? Você só vive murmurando, você só vive reclamando, você só vive questionando, então você não está crendo no que você está falando. O papel do inimigo na guerra é minar, destruir, questionar, infectar toda a palavra liberada de Deus. Cada um de nós aqui, como filhos amados, Deus deu uma palavra profética. Se não deu, Deus ainda vai dar para você. E o inimigo, o que ele vai fazer? Porque a palavra profética de Deus não é para você, é para o reino. Lembre disso. Toda palavra profética que você receber não é por você, não é para você, é para o reino. E o inimigo, ele vai minar, ele vai destruir, ele vai infectar, porque se ele te fazer paralisar, Deus vai cumprir essa missão, mas você não vai ser em você. Porque o que Deus te dá de palavra profética não é somente para você. Ele chama um batalhão. Às vezes a gente vai ficar todo feliz, né? Ganhei uma palavra profética. Só que, meu filho, Deus já liberou essa palavra profética para muitos outros. Você só vai fazer parte de um pilotão. E tem no pilotão vai a primeira, como diz aqui, deixa eu para me ajudar, vai a primeira fileira, segunda fileira, terceira, talvez você seja a última fileira. Mas não importa, Deus te deu uma palavra profética, você vai entrar em guerra. Mas você vai ser vitorioso. Mas os tímidos, os covardes não vão conseguir. Porque os tímidos e covardes param no meio do caminho. Então, para você não parar no meio do caminho, pegue o seu escudo da fé. Você precisa decidir continuar aplicando fé e assim se tornará mais do que vencedor nos ataques do mal sobre a sua vida.
Então já pegamos o cinto da verdade, a couraça da justiça, o calçado, estamos quase todos vestidos, hein? O escudo da fé, agora o capacete da salvação. Capacete. Vamos botar o capacete agora. Filipenses 4:8. Olha que vem o nosso capacete. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Com esse capacete, o diabo não entra de jeito nenhum. Tudo que for verdadeiro, medite na palavra de Deus. Tudo que for nobre, aprove o valor de Deus sobre a sua vida. Tudo que é correto, coloque o seu parâmetro de integridade na palavra. Tudo que é puro, se aproprie da santidade que Deus já liberou sobre a sua vida. Tudo que é amável, olhe na perspectiva de Deus. Tem aquela pessoa difícil? Começa a olhar ela pela perspectiva de Deus. Então sua mente vai começar a pensar coisas boas sobre ela. Tudo que é de boa forma, encorajem. Olhe para as pessoas, olhe para você mesmo e diga: eu sou filha amada do Senhor, você é preciosa para o Senhor. Isso é encorajamento. Tudo que é excelente, nosso padrão é Deus. Tudo que tiver louvor, celebre a Deus cada dia da sua vida. Conta-se de um soldado chamado Brutus Máximos, um soldado romano que fez um capacete que protegia também o seu rosto. Só que no seu rosto ele fez uma máscara que quando o inimigo via o rosto do seu imperador. Enquanto ele lutava, ele imprimia aos seus inimigos quem ele representava. Nós, como filhos de Deus, precisamos ir para a guerra espiritual com a nossa face representada pelo leão de Judá. Porque com a nossa face, o inimigo não corre não, queridos. O inimigo ainda fica sentadinho do nosso lado. Mas quando ele olhar para mim e para você, ele vê o leão de Judá. Ele, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. E começa a pensar diferente. Porque tudo que a gente faz, primeiro vem daqui. Se você começar a pensar tudo que é puro, tudo que é amável, você vai começar a agir diferente. Você vai mostrar para as pessoas que você representa o Senhor Jesus. Olha que coisa linda, você chega lá no seu trabalho, as pessoas não veem você. Ela vê o Senhor Jesus. Espero, né? Espero que ela não diga assim: chegou fulano, vou começar a confusão. Não. Nós vamos chegar nos ambientes, vamos incomodar as trevas. Mas lembre, você não está lutando com as pessoas, você está lutando com o inimigo. Às vezes ele vai usar pessoas. Mas você tem que deixar claro que aquela pessoa é criação de Deus. O que você está lutando é contra um espírito maligno que está sobre ela. Sobre a influência dela. Influenciando a vida dela. Mas nunca contra ela. Quando o inimigo nos vê, nos deixará. Não por causa de nós, mas por causa de quem pertencemos e representamos. No livro Guerra Espiritual, diz assim: nós não estamos lutando por nossa salvação, mas a partir de nossa salvação. Isso é importante, queridos. Nessa guerra, você não está lutando para ser salvo, você já foi salvo. A guerra da salvação já foi vencida. Jesus naquela cruz falou: está pago. Todo aquele que se apropriar dessa palavra, dessa declaração de Jesus, não precisa lutar por salvação. Mas nós temos que lutar a partir da nossa salvação. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós entramos para o outro exército.
A gente pertencia ao exército de Satanás, mas nós fomos arrancados de lá e colocados numa posição de honra no exército de Deus. Então, que você possa entender que é um privilégio você estar em guerra. Use sua capacidade de pensar, raciocinar, sua inteligência ao máximo. Devemos proteger nossas mentes de pensamentos que vêm do inferno. Então, vamos lembrar? Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da paz, escudo da fé e agora oração e súplica. Não tem como a gente ir para a guerra sem a arma da oração. E a oração aqui, queridos, não é Senhor, abençoa o meu almoço. Não é aqueles flashes de conversa com Deus, não. É aquela que Paulo falou, orai sem cessar. Você está vendo o jornal? Começa a orar. Porque ali tem notícias do inferno que vai entrar na sua mente, vai começar a dizer, esse mundo não tem jeito, e você vai dizer, é mesmo. Tomara que Jesus volte. Você perdeu já a dimensão que quando você fala isso, você já está dizendo assim, vamos descansar, porque Jesus já vai voltar. Não, nós estamos em guerra, há pessoas indo para o inferno todos os dias. E nós não podemos nos acostumar com a certeza que vamos para o céu, porque ainda não fomos. É lá no céu que nós vamos descansar. Aqui é batalha, há pessoas morrendo, a criança morrendo, adolescente morrendo, jovem morrendo, adulto morrendo, ancião morrendo e indo para o inferno, porque você ainda está preocupado com as guerras espirituais da sua maneira. Você não está entendendo que é honra você estar na guerra. Você está achando assim, poxa, só eu virar crente que o negócio ficou meio esquisito. Então é orar, é suplicar, é dizer, Deus tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia de mim, porque muitas vezes eu fico acuado, muitas vezes, Senhor, eu não avanço diante das trevas, porque eu ainda acredito que o diabo é maior do que o Senhor. Pai, eu confesso o meu pecado e eu quero avançar e levar a paz. Só quem pode transformar as pessoas é o Evangelho, queridos. Só o Evangelho. E a gente tem levado tudo, menos o Evangelho. Por isso que a gente é 25% dessa população desse país e não faz nem cosquinha nesse país. Continua as trevas vencendo, vencendo, vencendo. Porque a gente só está esperando Jesus voltar. Jesus ainda não voltou. Ele só vai voltar quando todas as pessoas estiverem sendo anunciadas que Ele veio ao mundo para libertar. E é você. Aonde você estiver, que precisa começar a orar. A batalha começa com a oração. E a Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Alguma coisa está trazendo ansiedade sobre o seu coração? Comece a orar. Comece a suplicar. Outra vestimenta da guerra é a espada do Espírito. A espada é a palavra de Deus que confirma a sua soberania e imutabilidade. Conheça profundamente a palavra. Quanto tempo você fica meditando na palavra? Eu sei que muitas vezes a gente fica meditando na nossa conta bancária que a gente não sabe como que vai dar jeito. Mas na palavra... Para vencer essa guerra, para atacar o inimigo, eu preciso ir com a palavra de Deus. E não tem como ir com a palavra de Deus se eu não pego ela nem para ler. Quanto mais para meditar, porque eu só posso meditar em alguma coisa que eu li. A palavra de Deus precisa estar constantemente, porque constantemente a nossa mente vai ser atacada e nós precisamos ter uma palavra de Deus. Não é palavra de autoajuda, não é mantra, é palavra de Deus para que a gente diga ao diabo, não importa, eu não vou ficar ansioso, porque a palavra diz que se meu Deus cuida de uma flor que daqui a pouco murcha com todo cuidado, quanto mais eu,
Querido, Deus tem prazer em cuidar de você. Deus tem prazer em fazer o melhor para você. E você precisa crer, e você precisa meditar nisso quando os problemas vierem. Mas você precisa ler. Tem um tesouro com todas as soluções para cada um de nós. E você está se acabando nos problemas porque você ouve todo mundo, lê tudo, mas a palavra que é a verdade, que é a espada para você vencer essa guerra, você não pega. Você se contenta em ser aluno da escola bíblica discipuladora, só ouvindo o professor. Mas você é atacado diariamente com pensamentos do inferno. Sua visão vê as obras do diabo. Se você não tiver com a espada da palavra, você vai ser ferido. Você precisa ler essa palavra. Você precisa meditar nessa palavra. Então estamos preparados, estamos vestidos. Cinto da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, espada da palavra, orações, calçados do evangelho da paz. Estamos prontos para a guerra. Só que falta, gente, vestir. Nós sabemos tudo isso. Tem que usar o capacete, tem que usar o sapato, tem que saber usar a couraça, tem que usar o escudo. Todos nós sabemos disso. Mas quantos nós pegamos e vestimos essa armadura todo dia que acordamos? Quantos de nós temos tirado o cinto da verdade? Hoje não precisa não. Hoje a guerra vai ser tranquila. Vamos tirar esse cinto. Muito apertado, muito calor. Tirar essa couraça. A espada está muito pesada. Não, irmão. Vistam toda a armadura. Quer vencer todas as batalhas? Porque a guerra Jesus já venceu. Mas você quer vencer todas as batalhas da tua vida? Começa a se vestir 24 horas com essa armadura. E para isso, querido, cresça em unidade. Você precisa da igreja. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa da igreja. Escuta, o diabo está dizendo assim, você não precisa não. Aquele povo ali é um monte de gente falsa, um monte de gente hipócrita. Isso aí é o diabo falando para você, porque ele sabe que quanto mais você estiver longe da igreja, de Cristo, mais fragilizado você vai ficar. Então, pega a sua armadura, mas encontre o pilotão. Não vai para a guerra sozinho. Quem é lobo solitário é o povo lá do Islã, que se explode sozinho, mata um monte de gente. Mas a gente não, a gente nós somos do exército da paz. E precisamos impactar esse mundo. Imagine, uma multidão impactando, todos os lugares que forem. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em qualquer lugar que a gente for, a gente leva a presença do Senhor. A gente já aprendeu isso como cidadão do reino de Deus. Então, quanto mais gente, mais impacto nós faremos na sociedade. Estamos passando na rua, a gente vê um grupo, a gente quer logo saber o que está acontecendo, não é verdade? A gente é curioso. Você imagina a gente unidos, com a nossa armadura, diariamente, aonde a gente estiver. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, eu estou ali. Se Jesus está, querido, tem tudo de bom. Lá no seu serviço você não está sozinho, eu sei disso. Tem mais gente com você. E você às vezes se reúne para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal do programa lá da televisão. Querido, lembra, você está numa guerra. Para de falar coisas que não vão edificar. Para de falar contra o teu exército. Então se una, cresça em unidade. Filipenses 2 diz, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É isso que como exército de Deus precisamos ter. Outra coisa, desenvolva uma vida de submissão. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Precisamos ouvir o outro, precisamos aceitar a liderança do outro sobre a gente. É assim que o nosso corpo funciona, o corpo da igreja. Cada um ensinando o outro e cada um entendendo. Essa palavra ainda não tinha entendido no reino espiritual e eu me submeto àquela pessoa. Alice-se para vencer.
Você não pode entrar nesse pilotão dizendo assim, ai, tá muito difícil, eu não vou aguentar. Não, você já tem que ir, ó, tá difícil, mas eu venci, porque o meu Jesus já venceu. Você é do time vencedor, entendeu? Parece que a gente está no time perdedor. Parece que a gente só vê injustiça. Parece que a gente só vê coisa ruim. Mas não, somos nós que vamos viver eternamente. O governo de justiça, o governo de paz, o governo de alegria. É conosco, é no nosso exército que isso vai vencer, queridos. Então eu não posso ir para as batalhas achando... Ai, Deus, está muito difícil. A gente é muito pouco para muita gente. Mas o pouco nosso tem poder bélico, entre aspas, de transformar uma sociedade. Filipenses 4:3 diz: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, para que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão nos livros da vida. Nós somos do time vencedor. Nós não estamos sozinhos. Lembre-se, você é chamado para viver o reino de Deus e ser um vencedor. Vista a armadura, fique na igreja. Não saia da igreja, fique na igreja. Aqui é o lugar que a gente renova as nossas forças. Aqui é o lugar que a gente é curado das nossas feridas. Então, se você foi ferido por um irmão, libere perdão. Mas não saia desse pilotão, porque assim você vai morrer lá fora. É aqui que você tem que ficar. É usar a armadura e vir para a casa do Senhor, ser templo do Espírito Santo por onde a gente passar. Vir aqui renovar, vir aqui ser curado em nome de Jesus e continuar a guerra. A guerra não para. Não acha, vou ficar em casa, vou relaxar. A guerra está lá. Vou para o trabalho, pelo menos é outro ambiente. A guerra está lá. Eu vou para o parque de diversão, a guerra está lá. Não se esqueça disso. Há pessoas precisando ser libertas nos lugares mais que a gente nem imagina. E você tem que estar pronto. A pessoa disse alguma coisa do reino, é a oportunidade de você falar, mas deixa eu te contar de um reino eterno, de paz. Tudo isso que você está pensando, tudo isso que você está indignado com esse país, eu conheço um reino que não tem nada disso. E você começa a falar o evangelho da paz. Porque o reino nosso não tem corrupção, tem? O reino de Deus tem corrupção? Não tem. O reino de Deus tem paz, tem alegria. Todo mundo tem as mesmas coisas. E começa aqui e vai para a eternidade. Então nessa manhã, queridos, que a gente vista, que a gente decida todo dia de manhã pegar o capacete, botar o sapato, botar o cinto, botar a couraça, pegar a espada e ir para a guerra. Feliz, que bom, eu sou desse exército. Uma hora a gente vai ficar feridinho aqui, mas vai vir o outro, vai nos levantar. Amém? Então vamos ficar de pé. E vamos dizer para o Senhor: Senhor, estamos nós aqui, felizes por ser do seu exército. Paulo dizia que ele ficava feliz por sofrer por Jesus. E a gente fica às vezes triste porque a gente sofre por causa do nosso próprio pecado. A gente toma o caminho errado. Mas temos que ficar felizes quando somos atacados pelo inimigo. Mas uma coisa é certa: quando a sua maior patente nesse exército, maior proteção você vai ter. Então tire esse medo do seu coração e avance. Os homens mais poderosos do mundo são os mais seguros. E mesmo assim os homens falham. Mas o nosso Deus não. Se Ele disse que você vai ser protegido em cada batalha, você será. No final, todos nós estaremos dizendo: vencemos, Jesus. Chegamos aqui. As batalhas foram terríveis, mas Ele vem falar assim: meu filho, vem desfrutar de tudo isso. Acabou a guerra, mas ainda não acabou. Vai acabar. Mas agora a gente tem que estar na guerra, preparados para não sermos pegos pelo inimigo temporariamente. Paizinho, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos fez filhos, o Senhor nos trocou do exército. Agora nós guerreamos uma guerra que sabemos que no final de tudo nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus. Pai,
Pai, obrigado porque o Senhor nos colocou na guerra, mas o Senhor não nos deixou desprotegidos. O Senhor nos trouxe armadura, Senhor Deus, para botarmos todos os dias e avançarmos. Pai, nós não queremos sair da Tua presença no nosso secreto e nem da Tua igreja. Pai, todo pensamento contrário de pessoas que não estão querem ir para a guerra, mas querem ir sem a igreja, possa cair em nome de Jesus nessa manhã, porque isso é pensamento maligno. Nós somos igreja de Cristo, um corpo de Cristo, para andarmos no mesmo pensar, no mesmo sentimento. Então, Senhor, nos conserte, nos faça liberar perdão sobre aqueles que nos feriram. E nós não somos inimigos uns dos outros, nós somos do mesmo pilotão, nós somos do mesmo exército. Nós estamos lutando não contra as pessoas, mas contra as potestades, contra o inimigo das nossas almas, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, obrigado por essa palavra, porque nós somos relembrados que estamos em guerra constante, mas isso é uma honra para nós. Nós somos lembrados que estamos em guerra, mas temos todos os materiais para vencermos todos os ataques do inimigo. Pai, então nessa manhã, conte conosco. Nós estamos dizendo ao Senhor que nós continuamos crendo que o Senhor venceu, que o Senhor vai voltar e vai fazer com que a gente desfrute um governo de justiça, de paz, de alegria. Pai, nós somos embaixadores do Teu reino aqui na terra. Nós somos a representação do Teu reino aqui na terra. Então, Pai, comece a nos purificar, comece a nos santificar, começa, Senhor, a nos dar renovo, começa, Senhor, a nos incomodar, começa a nos preparar para as batalhas que o Senhor já nos avisou que passaríamos, mas que o nosso pensamento seja sempre: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, conte conosco, nos mostra as guerras individuais, mas nós queremos vencer, porque no final o Senhor nos chamará de bendito e nos fará desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor está preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que o Senhor está preparando no novo céu e na nova terra. Então, quando estivermos em guerra, nós venhamos olhar para isso, a recompensa. Vai chegar o dia em que não haverá mais lágrima, não haverá mais enfermidade, não haverá mais dores, não haverá mais problema relacional. Só viveremos na Tua presença. Ó Pai, obrigada, muito obrigada por isso. Obrigado por essa série, por a gente ser lembrado de quem somos. E obrigado por esse final que o Senhor nos diz: fiquem na guerra, mas saibam que vocês são mais do que vencedores. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.